O Rio de Janeiro que Carlota Joaquina viu. Eu sou Isabelle Valadares, para histórias, crimes e outras bobagens. Me segue lá na Rede Vizinha. O ano era 1808. A família real portuguesa tinha acabado de sair do país, fugindo das guerras napoleônicas. Carlota Joaquina não queria nem um pouco vir para cá, mas não a julgo. Quem quer sair da Lisboa cosmopolita para ir viver no novo mundo? Mas era o primeiro passo para deixarmos de ser colônia acontecendo. Para começar, em média, se levava 2 meses para atravessar o oceano. Carlota e Dom João levaram 5 meses. Além das tempestades, pragas, calmaria, desvio da rota, a família fez um pit stop em Salvador. Afinal de contas, eles vieram de supetão e precisavam comunicar ao vice-rei para dar aquela ajeitadinha na casa. E a casa precisava mesmo daquela ajeitada. Dom João chegou e não parava de assinar papéis. Ele tinha que resolver muita coisa para deixar a colônia em uma situação favorável para eles viverem. Seguindo a máxima de Charles Darwin, a família real portuguesa precisaria se adaptar. Primeira providência a ser tomada, abrir os portos. Para isso, ele tinha que mudar as leis de importação e exportação. Afinal de contas, tudo anteriormente tinha que passar por Lisboa. Mas Lisboa, vivendo aquele caos, era o pior lugar para chegar a qualquer tipo de importação e exportação. E eles tinham um acordo com a Inglaterra de impostos baixos. Era uma espécie de troca de favores porque a Inglaterra escoltou a família até aqui. Somente a Inglaterra e Portugal resistiram à fúria napoleônica. Napa não poupava ninguém e Dom João VI agiu rapidamente e meteu o pé para o Brasil. O Rio de Janeiro tinha cerca de 60 mil pessoas vivendo entre excrementos, ratos e urubus. Mas Carlota não gostou nada do que viu. Metade da população praticamente era de pretos. A maioria deles vivendo em condições maltrapilhas e não havia nenhum banheiro. Os dejetos eram jogados ou na Baía de Guanabara ou nas ruas, o que fazia com que o centro do Rio tivesse um fedor insuportável. Imagine no Rio 40 graus, cidade de maravilha, purgatório da beleza e do caos, você chegar com roupas da Europa de veludo, sem desodorante, despartilho, peruca e ter que se adaptar. A Baía da Guanabara era uma meiota entre morros que abafavam totalmente o vento. Aliás, para melhorar até essa circulação de ar, em 1922 demoliram o Morro do Castelo. Imaginem demolir uma paisagem natural, uma formação rochosa, por conta de higienização. E foi exatamente o que aconteceu. O prefeito da época implodiu o morro que tinha 63 metros de altura e ocupava uma área de cerca de 80 mil metros quadrados. Foi esse morro que na revolta da Chibata o almirante negro deu um tiro de canhão. Mas não apenas os pretos viviam em condições subhumanas no centro do Rio. Os índios também viviam em condições maltrapilhas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles eram cerca de 3 milhões. Quando a família real portuguesa chegou, eles eram cerca de 250 mil. A maioria já tinha sido aldeada, mas muitos ainda viviam no centro do Rio. O vice-rei tinha que tomar providências para alojar 15 mil pessoas. Imaginem o vucu-vucu de mudança saindo e chegando. Quem devia qualquer coisa à coroa ou não trabalhava para ela, tinha que entregar sua casa em 24 horas para que o vice-rei abrigasse a corte. Eles colocavam um PR na porta, que significava propriedade rural, e logo começaram a apelidar de PR para propriedade roubada. A família se instalou no Paço Imperial e Dona Maria já era louca, ficou no mosteiro. O Rio de Janeiro pulou de colônia para metrópole. O centro na época era chamado de Pequena África, por conta da quantidade enorme de pretos e do próprio comércio, né, que saía ali do Cais do Valongo e ia para o centro da cidade, para a rua direita, né, onde hoje é 31 de março, para a comercialização de pretos. Toda aquela visão era muito nova, inclusive para Carlota, porque em Portugal todo o sistema de agricultura era feito por servos e não por escravos. Dom João não tinha sequer noção da quantidade de escravizados que tinha por aqui. Toda semana rolava no Paço a cerimônia do beijamão. E foi assim que Elias, um poderoso comerciante, chegou lá e ofereceu um favorzinho a Dom João. Eu te dou a Quinta da Boa Vista para vocês viverem e em troca você me dá um título de nobreza. Então Elias virou cavaleiro e ganhou uma pensão vitalícia e um cargo de contador. Carlota finalmente estava em paz. Só que não. Quem estava em paz mesmo era Dom João VI, porque ele foi morar sozinho na Quinta da Boa Vista, deixando a família toda no Paço Imperial, vivendo a 5 quilômetros de distância da sua linda esposa. Ainda assim, tendo treta, ele vai e manda ela morar em Botafogo, 15 quilômetros mais distante. E o povo ainda acha que Dom João VI era burro. Em 1821 começou a surgir aquele burburinho do assassinato de Gertrude Pedra Carneiro Leão,
que tem aqui um vídeo só de... E o crime chocou e trovejou o Rio de Janeiro. Trovejou tanto que Dom João VI viu que era hora de voltar para Portugal. Afinal de contas, sua mãe também já tinha falecido. Carlota era apaixonada por sapatos vermelhos. E dizem que ela subiu o navio, bateu seus sapatos e disse: dessa terra eu não quero levar nem o pó. Ela não queria levar o pó, mas pensou em levar uns negões para poder prestar-lhes serviços sexuais, já que ela tinha pego alguma afinidade com eles enquanto vivia em Botafogo. Assim, Carlota deixou o Brasil. Adiós.